A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa noite para você que me assiste no Consciência Inclusiva, no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu recebo um amigo, um mineiro, Alessandro Fernandes, candidato a deputado federal por Minas Gerais. Boa noite, seja bem-vindo, Alessandro. E se apresente, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí. Meu nome é Alessandro, tenho 48 anos, sou mineiro, moro em Belo Horizonte e sou cadeirante há 16 anos devido a um acidente de moto. Eu tive uma lesão em C7AT1, sou tetraplégico, apesar de não parecer, não ter movimento nas mãos, mas estou aí 16 anos nessa luta. Criei o blog do Cadeirante em 2009 e venho compartilhando informações aí, hoje mais via YouTube e Instagram do que no próprio blog, mas continuo compartilhando o dia a dia da pessoa com deficiência. E sou também candidato, como você bem disse, a deputado federal por Minas Gerais. Alessandro, é o seguinte, eu vou te perguntar o que te motivou a ser candidato a deputado federal? O que me motivou foi a quantidade de abusos que a legislação, principalmente federal, andou fazendo com a pessoa com deficiência, né? Muita coisa não está legal, e aí foram cortados direitos sem menor cerimônia, né? O governo federal cortou aí direito à isenção de IPI
de uma hora para outra, uma isenção que não tinha limite, veio, cortou, e pegou todo mundo de surpresa. A isenção Vamos aguardar. de ICMS... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo não, cara? Tô falando. As isenções... Tá ouvindo, né? Não te ouvi, não. Desculpa. Não? Começar de novo? Agora sim. Tá. Voltou. Agora voltou para mim. Voltou a imagem e voltou o som. Beleza. Então, o que me motivou foram os cortes em direitos de pessoas com deficiência que foram feitos aí ao longo dos últimos anos, não só a nível federal, quanto alguns estados também, né, e a dificuldade que a gente tem para conseguir mexer nessas legislações, né? Eu já vinha brigando há muito tempo para melhorar o limite de isenção de ICMS, e dada a dificuldade, né, que eu percebi, juntei com pessoas que também lutam pela causa, não só a questão de isenção de impostos em carros, mas outros tipos de legislações que não estão funcionando bem para a pessoa com deficiência no Brasil. Então, como eu já estava indignado com essa situação, eu resolvi sair da indignação e partir para a ação. Então, resolvi colocar meu nome e minha disposição, toda minha vontade de mudar à disposição nessa eleição agora, esse ano. Então, resolvi me candidatar. Ouviu bem? Tá travando, cara, aí minha voz? Quais são os... Tá saindo no meu fone aqui. Quais são os direitos que, na sua opinião, tentaram atacar, né? Sim, tentaram não, né? Conseguiram mesmo limitar drasticamente aí. O direito mais fácil de exemplificar é o direito à isenção de impostos na compra de veículos, né? Nós temos isenção em dois tipos de impostos: impostos federais, impostos estaduais. Os impostos federais não tinham nenhum tipo de limite de valor e foi estabelecido o limite de valor em 2020, igualando ao limite do ICMS nos estados, o que praticamente cortou em 90% das opções de carros que a gente podia comprar. O câmbio automático, né? Quem tem lesão medular, quem é cadeirante, tem que comprar carro automático, então a gente não estava conseguindo opções de veículos. Mas, na verdade, o direito nosso mais tolhido em toda a história aí do Brasil, para quem é deficiente, é o direito de ir e vir. A acessibilidade nas cidades é ruim, a gente não consegue demandar melhoria em acessibilidade com facilidade, né? Se tem esquina sem rebaixamento, travessia da rua sem qualquer tipo de rampa, a gente tem dificuldade até para demandar esse tipo de coisa. Então, a acessibilidade é ruim, né? E aí, o exemplo que eu dou maior é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É uma lei muito boa, muito completa, mas que não é colocada em prática. Se houvessem parlamentares com força política suficiente para colocar em prática a LBI, certamente a qualidade de vida das pessoas com deficiência seria muito maior. Então, a Lei Brasileira de Inclusão fala de acessibilidade, fala de oportunidade, fala de direito de ir e vir, né, que é o que a gente tem a maior dificuldade. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Ela é muito boa, mas não está funcionando a pleno vapor como deveria funcionar. Sim, agora me diz uma coisa. Aproveitando, eu quero a sua opinião sobre
a candidatura da principal líder da pessoa com deficiência a vice-presidência da República na chapa da candidata Simone Tebet. Sim. Ela vai ajudar ou ela é só para inglês ver? Essa é uma boa pergunta. A Mara já fez. Eu estou falando eu falo da candidatura. Sim. Ela ajuda ou... Se ela ajuda ou não? Ajuda, sem sombra de dúvida ajuda, porque é uma pessoa com deficiência candidata a um alto cargo, né, um dos maiores cargos políticos do país, vice-presidência, né, não chega a ser a presidência. Ela ajuda... Ajuda, eu acredito que sim. Ajuda a ter visibilidade, pelo menos. Pior das hipóteses, né? Certo? A minha preocupação sobre isso, eu também acho que ajuda. Porém, eu acho que também pode ser aquela famosa hipocrisia do politicamente correto, né? Na verdade, o que acontece com a gente, eu não sei a tua opinião, é que muitos políticos só vêm encontrar com a gente e falar da gente só em época de eleição. Em todas as esferas da política isso acontece, né? A diferença quando você dá oportunidade para pessoas que não são do meio, como eu, que não sou político, eu sou um lutador pela causa. Nunca fui político, nunca me candidatei a nada. E se você dá oportunidade a uma pessoa que é do meio, uma pessoa que já luta pela causa, você pode ter um resultado diferente, né? Uma pessoa que é acessível, né? Que já está acostumada com debates dentro do próprio segmento. Então, pode mudar essa história, né? As pessoas são políticas, os políticos profissionais da velha política que a gente comenta por aí, tem realmente esse costume de só aparecer para pedir voto, né? Agora, eu nunca pedi voto para ninguém, eu sempre lutei pelo direito sem pedir nada em troca, né? Agora eu estou aqui pedindo voto porque eu acho que eu posso fazer ainda mais do que eu já fiz até hoje e posso tornar diferente essa situação de só aparecer na hora do voto, né? Agora, me diz uma coisa. Eu tenho família aí em Minas e eu sei que a topografia do estado, né, não favorece a pessoa com deficiência. Como é que a gente pode falar de acessibilidade com uma topografia, com uma geografia como a do estado de Minas Gerais? E outra pergunta: como é que é a situação da acessibilidade no estado? Vou começar com a segunda pergunta, que ela complementa a primeira. A acessibilidade no estado de Minas, ela é precária como a maior parte dos estados do Brasil. Apesar de estarmos no estado da região sudeste, uma região rica, né, entre aspas, é uma região bem industrializada, com volume alto de recursos. Apesar disso, a acessibilidade é ruim, considerando que estabelecimentos comerciais não têm acesso para cadeirantes, geralmente tem 1 degrau na porta, 2 degraus.
As esquinas não têm rampas rebaixadas, rebaixamento para o cadeirante subir. As travessias, né, as faixas de pedestre também geralmente não são como deveriam. O correto é que fossem elevadas e não rebaixadas, como são a maioria das cidades. Então, ela é precária, tão precária quanto a maior parte das cidades brasileiras. Mesmo estando aqui na capital, a gente tem essa precariedade. Quanto à topografia do estado de Minas, a gente não tem muito o que fazer, mas a gente tem alternativa de acessórios que melhorem nossa acessibilidade, nossa mobilidade. Eu utilizo o triciclo elétrico, então ele sobe qualquer morro, eu me movimento pelo meu bairro sem o menor problema. Né? E há outros tipos de acessórios que podem auxiliar. Né? Uma cadeira motorizada mesmo, né? Se não for muito fraca, ela sobe os morros de Minas aqui, a maioria deles, né? Tem alguns realmente são muito íngremes. Eu já comentei sobre isso no blog, falando de pessoas que moram em lugares muito acidentados. Aí não tem muito o que fazer, tem que se mudar para um lugar um pouco menos acidentado, né? As cidades são cheias de morros, mas há muitos terrenos planos, muitos pontos da cidade que são mais planos. Na parte central da cidade mesmo, Belo Horizonte, no caso que estou comentando, ela é mais plana, ela não é tão acidentada, tão íngreme quanto algumas ruas de bairro. Então, se você tiver uma localização, um bairro um pouco mais plano, você consegue ter acesso a tudo. Onde eu moro numa rua muito íngreme, mas como eu falei, eu me viro muito bem por causa do acessório que eu tenho, que é o triciclo. Né? Eu saio com ele a qualquer momento, e o carro, que acaba sendo a nossa alternativa de mobilidade mais factível. Né? A gente precisa do carro, ainda mais numa cidade como Belo Horizonte. E é por isso que eu cito tanto essa questão de direito de comprar carro com isenção. O carro, para a gente, é uma necessidade, não é luxo. Então, se não fosse meu triciclo, eu só sairia de casa de carro. Então, a gente tem que ter carro, ele resolve esse problema do terreno acidentado, né? E há também os acessórios que podem nos auxiliar. Sim. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta direta. Você acha que essa redução de direitos sociais que a gente teve foi por responsabilidade dos assessores do presidente Bolsonaro ou foi uma ideia direta dele? É difícil a gente ter uma certeza nesse ponto, né? O que a gente percebe em relação não só a esse caso do imposto federal, mas no caso de outros estados que eu andei batalhando, né? O caso de São Paulo, que eles tiraram direitos lá também, do PVA, é que raramente há pessoas com deficiência na assessoria dessas grandes decisões, desses políticos, né? Então, eles tomam a decisão mais baseados na questão monetária, na questão financeira, do que na questão social, na responsabilidade social mesmo, né? No tanto que esses direitos são importantes para pessoas que têm limitações. Então, eles não tomam decisões sozinhos, tem uma equipe por trás e, de fato, raramente essas equipes têm a presença de uma pessoa com deficiência. É muito diferente um assessor desse, né, que seja técnico ou não, ou político, estudar simplesmente a situação e a necessidade de uma pessoa com deficiência
e uma pessoa que sente na pele falar sobre a sua necessidade, né? O cara vai estudar, ele pode até pegar opiniões com algumas pessoas com deficiência, mas ele não vai, de repente, abranger o espectro todo, né? Todas as pessoas que têm necessidades. Então, ele acaba passando, se for um relatório para o cara que vai tomar a decisão, passa uma coisa parcial. Então, quem tem conhecimento de causa, quem tem a limitação na pele, tem mais condições de opinar nesses casos. Deveria ter mais pessoas, se não na política, pelo menos na assessoria desses políticos. Você acha que o fato da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ter um tio com deficiência auditiva não não traz a necessidade, não traz a necessidade, não traz para a pauta do governo o direito da pessoa com deficiência? Deveria, né? Quando esse governo assumiu, uma coisa que foi inédita foi a transmissão em libras simultaneamente aí do discurso, né? E a própria primeira-dama falou em libras, utilizou libras para se comunicar. A gente ficou muito esperançoso de que o governo tivesse realmente uma pauta mais dedicada a pessoas com deficiência. Mas não foi o que aconteceu. Na prática, nós vimos aí que, apesar dessa proximidade, né, de ter uma pessoa com deficiência na família, né, eles não tiveram o cuidado de atentar para a necessidade de outros tipos de deficiência. O que eu falei antes, né, se você tem uma pesquisa ou até no caso prático de uma deficiência, se você olha só para o lado dessa deficiência em especial, você não está abrangendo todo o espectro. As necessidades das pessoas com deficiência são muito diversas, né? Deficiência auditiva é uma delas, física é outra, visual é outra. E como é um governo que é para todos, ele devia, sim, pensar em todos, atender a todos, principalmente. E não foi o que a gente percebeu na prática. Tanto que houve esse corte lá, e foi uma luta muito grande para conseguir reverter de alguma forma, né? Eles ampliaram o valor, depois ampliaram mais uma vez, mas de qualquer forma nós perdemos direito, porque não havia limitação, e hoje há. Então, houve um retrocesso, não houve uma assessoria completa nesse sentido, e foi decepcionante a atitude do governo em relação a pessoas com deficiência. Poderia ter sido de outra forma. A gente esperava que fosse dada essa proximidade aí de família, mas isso não garantiu nada, né? Eu acho o seguinte, eu não sei a tua opinião, mas a minha opinião é a seguinte, que o grande ponto de luta da pessoa com deficiência é alcançar um ministério da pessoa com do direito da pessoa com deficiência. Porque nós somos 45 milhões e 600 mil pessoas, segundo o censo de 2010, que daria 25% da população brasileira
com algum tipo de deficiência. O que significa dizer que é 4 vezes e meia o tamanho de Portugal. Ou seja, somos entes políticos. Você não acha que a grande luta que a gente tem que travar é a conquista de um ministério da pessoa com deficiência, independente do governo que for eleito? Sim, o ministério que trata do nosso caso é o da mulher, da família, e é aquele nome comprido lá, que é a Damares, que era a ministra, né? Realmente deveria haver muitas pessoas com deficiência, né? Se não a própria ministra, o próprio ministro, que seja na assessoria desse ministério em questão, né? E realmente pode ser uma luta, pode ser um futuro, sim, para pessoas com deficiência, mas é tão difícil chegar até mesmo no Congresso, né? Eu estive no Congresso em Brasília há alguns meses e, fazendo a conta lá, são 513 deputados, mais, não sei o número certo, senadores, né? No final dá mais de 600 pessoas, e aí não tem nem... Tem que ter 4 ou 5 com deficiência, você conta nos dedos as pessoas com deficiência que atuam dentro do Congresso Nacional. Então, é uma luta muito grande, a gente tem que ir galgando as posições, né, para realmente atingir quem pode decidir por nós, que seja o ministério, que sejam deputados, que sejam senadores, né? Então, é muito difícil, né? A própria comissão que eu vi lá, de direitos humanos, que trata da parte de pessoas com deficiência, não tem uma assessoria eficiente de pessoas com deficiência para tomar suas decisões. Então, o principal é a gente tentar aparecer, mostrar que a gente está disponível para contribuir e para conseguir que os direitos sejam respeitados e que a LBI seja implantada, né, seja aplicada na prática. Eu acho que esse é o grande problema. Mas a gente tem, sim, que chegar nos ministérios, e o Ministério da Mulher, da Família e da Pessoa com Deficiência, né? Acho que não tem esse termo no final, mas é aquele ministério pode ser um primeiro grande passo para termos, pelo menos, nossas necessidades ouvidas. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É o nome do ministério, complementando. Agora vamos partir vamos partir para a luta interna da pessoa com deficiência no sentido da política. Ô, Alessandro, me responde uma coisa. Como é que é o seu diálogo internamente no seu partido para desenvolver políticas públicas para a pessoa com deficiência? Porque eu vejo como um grande passo a criação de um secretariado para a pessoa com deficiência. Porque, como diz o ditado, nada sobre nós sem nós, né? E eu não vejo a formação política da pessoa com deficiência em partido nenhum. A primeira coisa que eu fiz, assim que eu me filiei ao partido, foi ir ao diretório, conversar sobre pontos, digamos assim, conflitantes. Eu já vi no passado parlamentares
desse mesmo partido, do partido que eu estou, votando contra alguns tópicos destinados à pessoa com deficiência, apesar de que o partido tem uma pessoa com deficiência no Congresso, que é o Paulo Ganimi, deputado federal, né? Então, eu fui lá para conversar com o presidente do diretório e alinhar as minhas pautas, meu discurso, né, meu programa de candidatura ao que o partido pensa, né? Eu sei que há algumas restrições quanto à cota, e o partido foi muito aberto comigo e me explicou que a restrição deles não é completa, não é totalmente contra nenhum tipo de cota, ou nem totalmente contra nenhum tipo de isenção. Eles entendem, né, e eu trouxe, inclusive, uma visão diferenciada para o partido, explicando, é o que eu falo, a gente, às vezes, as pessoas não tomam as suas posições sem ouvir a necessidade do outro, né? Então, eles entenderam muito bem e eles também coadunam disso, que algumas concessões têm que ser feitas quando as pessoas têm necessidades específicas, né? Como uma pessoa que tem limitação. Então, nesse ponto, eles são, sim, favoráveis a qualquer tipo de política pública que traga uma equalização para a pessoa com deficiência. O que a gente pede na prática não é assistencialismo, nem nada disso. O que a gente pede é só equalizar a nossa condição para que a gente tenha o mesmo tipo de oportunidade que as outras pessoas. A gente não consegue ter oportunidade nem de chegar na porta de um congresso, como é que a gente vai querer ter a oportunidade de trabalhar lá dentro, né? Estou dando só um exemplo. Se não tem acessibilidade no lugar, como é que você vai chegar? Então, a gente tem, sim, que ter políticas públicas que garantam, pelo menos, aí, o básico, o direito de ir e vir, né? As oportunidades também, equalizem a oportunidade da pessoa com deficiência, para que ela possa chegar lá e ter as mesmas oportunidades. Então, o partido entende muito bem essa questão e, da minha parte, eu estou trazendo, inclusive, uma contribuição maior, mostrando aí, dentro do conhecimento que eu tenho, que as necessidades da pessoa com deficiência, da pessoa com limitação, devem ser respeitadas e devem haver políticas públicas que as garantam, né? Que garantam que a gente tenha o mesmo tipo, né? Equalize a nossa condição a outras pessoas sem deficiência. Ô, Alessandro, é o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual, qual é o principal ponto que a gente tem que trabalhar na conquista dos direitos sociais da pessoa com deficiência? Qual é o setor? Principal setor, para mim, é garantir oportunidade para as pessoas com deficiência, não assistencialismo, né? Tem muitas pessoas com deficiência que querem trabalhar, que querem ser produtivas, que querem participar ativamente da sociedade. E a dificuldade para elas chegarem até lá é muito grande, né? A gente tem hoje lei de cotas para garantir aí um percentual de Sim, o cargos de principal. trabalho, né? Para mim é o principal. Então, a lei de cotas não funciona muito bem, na minha opinião, porque muitas empresas só utilizam as pessoas com deficiência para preencher cota, colocam em cargos de baixa complexidade, né? Mesmo se a pessoa tiver capacitação. Então, precisava ter uma coisa mais ampla,
Hoje a gente tem aí, a pandemia trouxe uma mudança grande no mercado de trabalho com a questão do home office, né? Hoje já é uma realidade para todo mundo. Então, pessoas com limitações mais graves poderiam muito bem trabalhar em home office, mas não tem essa oportunidade, não tem essa previsão na lei de cotas. Se houvesse, por exemplo, a previsão de oferecer cargos em home office para pessoas com limitações mais graves, né, ou que desejassem, né, não precisasse movimentar tanto, já seria um avanço. Então, o principal para mim é ter oportunidade, né, e a acessibilidade também é uma questão muito, é a questão que a gente começou a falar, né, muito precária, muito difícil. Então, se houvesse mais acessibilidade, mais oportunidade, já seria um bom começo para mudar a vida de pessoas com deficiência. Eu entendo, eu entendo que é o sistema de educação. O primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é o acesso ao sistema de educação. Eu não sei se você tem esse dado, mas em 2010, né? Tô falando do IBGE, do dado que a gente tem sobre o censo do IBGE. Apenas 1% da população com deficiência tinha o ensino universitário completo. E como é que a gente pode dar oportunidades para as pessoas de acesso ao emprego sem a gente dê acesso primeiro ao sistema de educação? Para a educação, né, ao contrário da questão do emprego, o EAD, o ensino à distância, já é uma realidade há muitos anos. Quando eu sofri o acidente que me deixou na cadeira de rodas, em 2006, eu iria participar de um programa da Universidade de Santa Catarina, onde eu estava fazendo mestrado, para ensinar os professores que estavam se formando ali, né, que estavam fazendo o mestrado com intenção de docência, a dar aula através do EAD, que é o ensino à distância. O EAD ele é uma realidade há muitos anos e não é difícil você conseguir fazer uma faculdade através do EAD, com um presencial pequeno, né? Tem muito EAD aí que é quase 100% online. Então, existem muitas formas de você fazer faculdade online, né? Já existem. Pode ser ampliado, pode ser mais difundido para pessoas com deficiência, sim, né? Há outras deficiências além de mobilidade que podem ser atendidas, como visual, auditiva, também. Então, o que a gente poderia trabalhar nessa questão seria ampliar o EAD, de repente aí, eu não sei o quanto isso funciona em universidades federais, poderia funcionar mais, né? Mas era da federal mesmo que eu estava participando desse programa. Então, ampliando o EAD já seria um bom começo para a pessoa com deficiência conseguir fazer um ensino superior, né? Mas que existem formas de fazer, hoje existem. O trabalho, agora que nós estamos no momento, que existe mais o home office, que é como se fosse o trabalho à distância, o EAD de trabalho, né? Por isso que eu acho que o mais importante, na minha opinião, seria primeiro focar no EAD, no trabalho, na oportunidade de trabalho à distância, né? Junto com isso, ampliar o EAD. O EAD é uma coisa que funciona muito bem.
Mas como é que a gente pode melhorar o tratamento social se a gente criar uma, uma cultura de educação à distância? Tem uma leve contradição, uma leve um leve obstáculo aí que a gente precisa resolver. Porque um dos pilares da habilitação social da pessoa com deficiência ou reabilitação social é o tratamento social que as pessoas nos dão. E como é que você vai melhorar esse tratamento social sem a convivência física presencial? A convivência presencial não é só na faculdade, não é só no estudo, né? Você vai melhorar a convivência social se você tiver mais acessibilidade nas cidades. A pessoa pode estudar o dia inteiro na sua casa e ela vai poder sair à noite e socializar ou fazer um esporte, socializar. Esporte adaptado é uma coisa que eu acho importante ser difundido, ser ampliado, né? Para mim, eu mesmo, falando por mim, eu tenho muito mais, eu me socializo muito mais praticando esporte, saindo com amigos, do que estudando, propriamente dito, ou trabalhando até, né? Eu não estou dizendo que a AD vai impedir a pessoa de socializar. Não impede, ela socializa também, porque a AD tem uma parte presencial também. E é uma escolha da pessoa com deficiência. Se a pessoa com deficiência quiser escolher o presencial, ela pode escolher o presencial. Né? O EAD é uma alternativa para quem tem uma mobilidade mais reduzida. Eu dou um exemplo prático, porque eu tenho dor crônica. Então, se eu puder ficar o dia inteiro sem sair de casa, eu vou ter mais disposição para sair à noite. Então, eu preferia estudar na minha casa ou trabalhar na minha casa, para à noite eu ter condições de sair, ou sair com meus filhos, né, ou fim de semana, inclusive, né, poder ir num parque, se tivesse acessibilidade completa, uma acessibilidade que funcionasse na cidade. Então, acho que a questão de socialização, ela não passa somente pelo estudo, pela faculdade, né? Ela faz parte, claro, e pode ser uma escolha da pessoa com deficiência. Se a pessoa tem condições de sair com mais facilidade, é aí que vem de novo a questão. Se ela consegue comprar um carro com isenção, se ela consegue comprar um carro e adaptar sem, né, acabar com suas finanças, ela vai ter condição de sair mais de casa. Ela pode escolher, em vez de fazer o EAD, fazer a faculdade presencial. O que eu acho importante é dar a oportunidade de escolha, o que a gente não tem hoje. Porque se você quiser fazer uma faculdade presencial, ela tem que ser adaptada para você. São todos adaptados para a gente? Não são. As faculdades não são adaptadas. A acessibilidade, para mim, por isso que é um dos principais pontos, os principais pilares que tem que mudar na nossa sociedade para a gente ter mais oportunidade de socializar, de estudar e de trabalhar.
Bom, não sei se você concluiu, mas eu vou voltar. Você falou do teu acidente, né? O que o fato de ser uma pessoa com deficiência mudou no seu pensamento sobre a vida, ou algo do tipo? Sobre a vida. Bom, o que eu aprendi bastante é que a gente é capaz de se adaptar a muita coisa, né? Eu sempre fui muito fascinado pela capacidade de adaptação do ser humano, né? A gente enfrenta muitas mudanças drásticas na vida da gente. Eu saí de casa com 18 anos para morar em uma cidade pequena, longe dos meus pais e fazer faculdade. Eu tive que me adaptar completamente a ter uma vida, né, sozinho, sem mãe para fazer isso, a mãe para fazer aquilo. Então foi uma transformação que eu tive que me adaptar, né? Eu saí da faculdade, eu tive que arrumar um emprego, eu tive que me adaptar também a pagar minhas contas, a pagar meus boletos, a correr atrás dos meus sonhos. Então, eu sempre me fascinei muito por isso. Quando eu sofri um acidente, né, eu tive uma tranquilidade muito grande para encarar essa transformação, né, de falta de mobilidade completa, que eles dão para baixo, porque eu sempre acreditei na capacidade de se adaptar do ser humano. Então, outra coisa que eu sempre preguei é que a gente não vive sozinho, a gente depende de pessoas, né? Mesmo quem não tem deficiência acaba precisando dos outros, a gente vive em sociedade, não é à toa. Então, eu nunca tive problema nenhum em receber ajuda, né, quando necessário. Como antes da lesão eu já ajudei tanta gente, se eu precisar de ajuda hoje, não tem problema nenhum em pedir ajuda, porque a gente vive em sociedade, né? E o que trouxe mesmo para mim foi uma resiliência, né? Essa capacidade aí de se adaptar, de se transformar e de fazer de uma tragédia uma coisa boa, né? Que foi aí através da informação, através da criação do blog e de vídeos, eu pude interagir com muita gente, pude ampliar meus horizontes. Então, para mim, eu sempre encarei a vida de forma positiva. Todas as situações que aconteceram comigo e que acontecem até hoje, eu encaro de forma positiva, sempre. Então, eu busquei tirar o melhor dessa transformação, dessa mudança radical, e hoje eu sou muito mais feliz do que eu era antes do acidente. Eu acho que eu consegui me adaptar bem e tocar minha vida da melhor forma possível. Me diz uma coisa. É, daqui a 4 anos, vamos imaginar que você seja eleito, tá? Qual seria a marca que você gostaria de deixar na política como a partir um homem público? Qual seria a marca que você gostaria de deixar na vida pública, seja da pessoa com deficiência ou
em outro segmento? Eu gostaria de deixar uma marca como você sempre acreditar no próximo, você acreditar no outro, acreditar no potencial, na capacidade das pessoas, independente de condição, independente de situação social, né? A gente tem que dar oportunidade, tem que acreditar, tem que, no mínimo, ouvir. Se deixar, né, uma marca como da importância de você ouvir o outro, né, você dá a oportunidade do outro se expressar. Uma coisa que eu aprendi muito nesses anos aí de mídias sociais é que hoje a gente consegue colocar nossas opiniões, nossas necessidades para mais pessoas com mais facilidade. Porém, na política isso ainda é muito difícil. Se eu conseguir fazer que a política seja mais inclusiva do ponto de vista não só da pessoa com deficiência, mas de todas as pessoas que queiram participar em todo o país, independente de classe social, de cor, de deficiência ou não, para mim já será uma vitória, porque existe uma barreira muito grande, existe uma dificuldade grande demais do público chegar até quem decide nesse país, né? Seja exprimindo a sua opinião quanto às decisões que estão tomando, ou seja, até mesmo ajudando a formar essas decisões, principalmente. Então, eu acho que a gente tem, sim, que incluir a todos quando a gente trata de decisões para o país, quando trata de legislação, que é o caso aí do Congresso Nacional, né? Está legislando é para toda uma nação, então você tem que incluir a todos. Se eu deixar a marca da inclusão ao fim de 4 anos, eu vou estar feliz. Alessandro, me responda uma coisa, por favor. O que a gente pode fazer pelas pessoas com deficiência que tem, no caso, só a mãe ou o pai cuidando deles e por algum motivo eles perdem esse auxílio no caso de morte de um do pai ou da mãe ou do responsável. Essa é uma questão bem complexa, bem complicada, Pelo né? Eu já auxílio vi. diário, né? Sim, sim. Tem muita gente que se perder o pai e a mãe aí não consegue nem, né, se virar sozinho. Realmente é possível que isso aconteça. O que o governo ou, né, a sociedade pode fazer, né, existem algumas iniciativas que eu já vi em outros países, são espécies de centros de convivência de pessoas com deficiência, como se fossem asilos, né? Tem esses asilos que são, asilo é uma palavra meio pesada, mas existem centros de convivências muito bem estruturados para acolher esse tipo de pessoa. Deveria haver algum tipo de centro desse público, né? Privado, existem, não sei se no Brasil específico para deficiente não tem, né? Mas centros de convivência com profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, para atender esse tipo de pessoa, né? Seria uma saída interessante, né? Com algum tipo de auxílio público, porque tem gente que não tem realmente condição. Os pais provêm não só o cuidado, mas também a questão financeira. Então, pode ser possível, sim, criar um tipo de centro desse tipo, né, que acolha essas pessoas, porque realmente
é uma situação complicada, né? Você falou de cultura assistencial, né? No que se refere à pessoa com deficiência. E como modificar essa cultura? Deixar de ser uma cultura assistencial para fazer com que a pessoa com deficiência seja protagonista dentro da sua condição física e clínica de cada um de nós, né? Seja o protagonismo parcial ou total. A gente pensa sempre em políticas públicas quando você fala disso, né? O principal aí é tudo que a gente conversou até o momento. Se você tiver política pública que garanta a acessibilidade, você tem um primeiro passo. Se você tem uma política pública que amplia as condições de estudo e de educação, é um segundo passo. Se você tem uma lei, né, de cotas mais ampla e mais moderna, né? Está precisando ser modernizada. Hoje a nossa situação de trabalho é muito diferente. Quantos trabalhos foram criados que não existiam, que hoje consegue se ter uma renda dentro de casa, né, sem sair de casa. Então, se você tiver todo esse contexto, que você tem acessibilidade, oportunidade, respeito, aí já a questão é cultural, né? Isso aí, a cultura a gente começa na infância. Se você tiver na educação básica, exemplos de inclusão ou matérias que tenham mais informações sobre pessoas com deficiência, eu tenho observado isso com meus filhos, tenho 2 filhos de 6 anos, no material deles tem personagens em cadeira de rodas, com deficiência visual, né? Esse é um bom começo, mas isso são escolas particulares, né? Na iniciativa pública também existe isso tudo? Eu não sei, acredito que não. Então, a questão cultural aí do respeito passa pela educação básica. Se você tem exemplos, palestras de pessoas com deficiência em escola pública, né, você começa a mudar o olhar dessas crianças que no futuro vão ser adultos que vão respeitar mais as diferenças. Portanto, é todo um conjunto de políticas que pode mudar esse quadro nosso. Como é que vai comer biscoito? Tá com a boca cheia? Como é que vai comer biscoito? Aqui. Pra lá não. Nossa, vou comer. Vai comer biscoito, não? Vamos partir para 1 hora de live. Eu queria a sua mensagem final, Alessandro, por favor. Bom, o que eu queria dizer é que a gente pode muito mais do que a gente imagina. Eu sempre falei isso desde que eu comecei a falar, desde que eu vi uma pessoa com deficiência,
eu sempre busquei me superar, me desafiar, né? Já fiz muitos esportes até radicais. Então, a gente tem que acreditar no nosso próprio potencial e no potencial das pessoas, né? Acreditando nelas, dando oportunidade para elas se mostrarem, para elas mostrarem o seu trabalho ou mostrarem a que veio, né? A gente vai ter uma sociedade mais justa, na minha opinião. Então, o que falta para mim, para mudar essa cultura de preconceito, de discriminação que a gente vive, é pensar mais no outro. É você dar oportunidade para o outro se expressar sem preconceitos. Já a palavra diz, né? Fazer um conceito prévio. Espera a pessoa conversar, espera a pessoa se expressar para você formar uma opinião sobre, né, o que ela pode contribuir para a sua vida ou não. Então, agradeço aí a oportunidade da gente bater esse papo e espero que a gente consiga mais vitórias no futuro, né? Nós como pessoas com deficiência e principalmente como sociedade, que a gente cresça junto para que seja mais justa e inclusiva a nossa sociedade. Dá uma licencinha para poder falar de quanto tempo a gente se conhece. Eu comecei a acompanhar você lá no blog do Cadeirante em 2014, se eu não me engano. Eu descobri um texto, não sei do que você falava, mas era sobre a vida da pessoa com deficiência. Não sei o tema ao certo, me foge na cabeça agora. Aí, desde aí, a gente começou a conversar sobre a vida da pessoa com deficiência, né? Sim. As dificuldades diárias que cada um de nós tínhamos no dia a dia. E você sempre me pareceu um cara muito consciente daquilo que precisava mudar na sociedade. E talvez um dos caras que eu conheci nesse tempo de militância aí, social e política, um dos caras mais preparados, eu não estou puxando o saco aqui, um dos caras mais preparados que eu conheci no segmento da pessoa com deficiência. Alguns a gente sabe que tem, vamos dizer ao certo, vamos dizer a palavra certa, vai. Algumas pessoas próximas da gente têm uma certa inveja da coragem que a gente tem de se expor e falar das dificuldades e dos desafios da pessoa com deficiência no dia a dia e apontar o caminho.
Eu estou falando do segmento da pessoa com deficiência. No próprio segmento da pessoa com deficiência tem gente é, com dificuldade na recepção das nossas ideias. Como é que está sendo isso? A receptividade no meio da pessoa com deficiência das suas ideias. Obrigado pelas palavras, meu caro. Fico feliz. Eu lembro de longa data mesmo que a gente conversou. Só para encerrar. Sim. Então, eu lembro de algumas conversas bem antigas nossas. Eu não sabia que tinha tanto tempo que a gente conversava. Já são 8 anos, né? Que a gente já troca ideia aí. Eu também estou de parabéns pela clareza das suas ideias, pela sua militância, né? Muito importante, né? Mas a receptividade está muito boa, né? Eu tenho recebido muitos apoios inesperados, assim, de todo lado, né? Apesar de ainda perceber que o pessoal olha, as próprias pessoas com deficiência têm uma certa desconfiança quando vê uma pessoa com deficiência tentando mostrar suas ideias, tentando colocando a cara a tapa, né, como a gente fala, mas eu tenho recebido, sim, muito apoio, né, de vários segmentos aí da sociedade, não só de pessoas com deficiência, que eu já conheço há muito tempo, como você, como outras pessoas, mas de pessoas sem deficiência, mas que são simpáticas à causa, que têm empatia com a gente, né, que entende o nosso lado, que se coloca no nosso lugar, o que é muito raro, né? Você bem sabe disso, é muito raro as pessoas sem deficiência se colocarem no lugar da gente. Mas eu tenho percebido que existe sim essa receptividade. As pessoas, quando começam a ouvir, quando começam a entender o que a gente quer, o que a gente precisa, né? E o que a gente vive principalmente, né? Há uma empatia, né? Eu sempre tenho essa impressão de que o ser humano, por natureza, ele é empático ao outro, né? A sociedade e a vivência deixa a gente meio ressabiado, meio cabreiro, meio desconfiado, mas se você toca no coração do outro, você consegue ser entendido e ser ouvido. E eu acho que isso é muito legal, muito importante para a gente ter uma sociedade realmente mais junta, né? Mais próxima, mais avançada, por que não? Né? A gente não pode falar numa sociedade que está crescendo e desenvolvendo e avançando se a gente não inclui a todos dentro dela. Então, eu estou achando bem legal a receptividade que eu estou tendo e eu espero que, pelo menos, a nossa voz seja mais ouvida, né? As nossas necessidades sejam mais vistas. Tive a oportunidade, há pouco tempo, de ir numa cidade no interior aqui com o governador e só de mostrar para ele em tempo real a necessidade de acessibilidade, para mim já valeu. Tem cara desse desafio aí de colocar a cara a tapa nessa candidatura. Então, assim, o fato, né, que eu tenho percebido já há um bom tempo, desde que eu comecei a militar mais, né, é que a maioria das pessoas que decidem não conhece a nossa necessidade. Eu tive algumas reuniões virtuais aí com parlamentares e eles não tinham a menor ideia de por que eu precisava de um carro automático. Então, o básico do básico eles não entendem, as necessidades mais complexas vai ser mais difícil ainda, mas eu acho que a gente tem chance sim de ser mais ouvido e colocar nossas necessidades no mínimo na vista das pessoas, né? Então, eu tenho muita esperança que a gente vá evoluir como sociedade nesse sentido.
Alessandro, muito obrigado pela presença aqui. Você é um dos caras que eu queria trazer há muito tempo no Consciência Inclusiva, porque tem muito conteúdo, tenho que dizer. Eu te desejo boa sorte na tua caminhada, na tua jornada em busca da cadeira de deputado federal. Eu torço para que você alcance esse objetivo. A gente vai conversando pelo caminho aí. Boa noite para você e saudações inclusivas a você e para você que me assistiu aqui no Consciência Inclusiva até esse momento. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau. Obrigado, Alessandro. Obrigado a você, Bruno. Muito obrigado pelo convite, pelo bate-papo aí, foi excelente. Grande prazer, cara. Prazer, né, meu? Pode estar vendo tudo, talvez até girando, né? Você já não está conseguindo nem fixar os teus olhos em ponto algum. Tá tudo meio que rodando. Deus manda dizer para você não limitar a sua vida e o seu futuro diante do cenário que você vive, porque o seu cenário atual, ele não condiz com o teu futuro. Ele não define o teu futuro. Você vai focar em Deus. E Ele manda dizer para você que Ele tem uma surpresa muito grande para te entregar, que vai alegrar muito o seu coração. Mas o que Ele não quer é que você se iluda com o seu cenário. Não se iluda. O demônio montou um cenário e você está achando que você vai ficar nesse cenário porque o demônio montou esse cenário, mas você não vai. Deus não perdeu o controle da sua vida. O demônio pode montar inúmeros cenários na nossa história. Ele pode criar várias situações. Muitas vezes podemos até dentro da nossa limitação acharmos que aquilo ali é o final da nossa história. É o final da nossa estrada. Mas o nosso cenário atual não condiz com o projeto que Deus tem no nosso futuro. Deus não é limitado às circunstâncias que a gente vive. Deus não precisa de um cenário favorável para entregar um milagre na sua mão. Deus não precisa de um cenário favorável para operar grandes coisas na nossa história. É dentro de um cenário muitas vezes caótico aos nossos olhos, dentro de um cenário improvável, que Deus vem e opera o impossível. Então o seu cenário, o demônio pode até ter montado esse cenário na sua história. Tem algumas situações aqui que foi o demônio mesmo que criou o cenário. Mas Deus tem capacidade, dentro desse cenário ruim que você está, operar um grande milagre na sua história. Então Ele manda dizer para você, vou te surpreender porque tem surpresa chegando. E uma surpresa grande. E você vai sentir na pele o que eu sou capaz de fazer. Você vai viver o sobrenatural de Deus por esses dias. Diante daquilo que Ele vai te entregar, diante daquilo que Ele está fazendo. E Ele manda dizer para você, o futuro que eu tenho para você não condiz com o que você está vivendo agora. O que eu tenho para você são coisas grandiosas. Não é o que você está vivendo. Mas deixa o seu inimigo achar, os demônios acharem que dominaram você. Deixa as pessoas que acham que você vai ficar nesse cenário, né, que acham que você nunca vai sair daí, porque a concepção que eles têm é sempre essa, né? Subestimam o nosso Deus, subestimam a nossa inteligência, subestimam a nossa capacidade, porque essas pessoas serão pegas de surpresa. Deus vai te surpreender te trazendo uma surpresa. E as pessoas vão ser pegas de surpresa diante da tua vitória. E vão ver que você tem um Deus vivo. Então Deus manda falar para você, não esmoreça.
Deus vai tirar toda essa tristeza do seu coração e te trazer dias de alegria, de vitória. Deus vai te impulsionar. Deus vai te dar sinais por esses dias de que Ele está contigo, de que Ele está cuidando do teu futuro. Deus vai trazer resposta de oração para você. São sinais pequenos do tamanho da mão de um homem. Mas você vai entender o sinal de que é Deus trabalhando no seu futuro. Então Ele manda dizer para você, o seu cenário atual não limita o meu trabalhar. E eu não preciso de um cenário favorável para colocar você, inserir você dentro da minha promessa. Vai ser nesse cenário aí caótico aos teus olhos que Deus vai fazer a reviravolta. Então fique aí no centro da vontade de Deus, porque Deus está chegando para mudar isso daí. Deus está chegando para reverter. Sabe quando o demônio segura a gente numa situação e a gente fica ali achando que não vai conseguir sair, que é o nosso fim? Aí Deus vem e arrebenta todos os grilhões, faz algo mirabolante na nossa história, a gente sai, a gente não consegue nem explicar o milagre que está vivendo. É isso que vai acontecer com você. Então Ele manda dizer para você, deixa acharem que você vai morrer aí. Porque o que está chegando para sua história agora é uma grande virada. E é Deus que está trazendo. O seu cenário atual não condiz com o teu futuro. E Deus não precisa de um cenário favorável para operar grandes maravilhas na sua vida. Tem maravilhas de Deus chegando para você. Toma posse da sua vitória, que Deus te abençoe.